vocês entraram no mundo do mel? Então, a história da fazenda é muito curiosa. A gente não tinha descoberto ainda, mesmo estando na família há 50 anos, a real vocação da fazenda. E a real vocação da fazenda é criação de abelhas. E a gente foi se apaixonando por esse projeto porque realmente assim, é um universo encantador e a vocação da fazenda a gente descobriu através de uma pedra que a gente tem ali no alto das montanhas, e a gente colocou a primeira colmeia e meses depois o mel escorria pela pedra, mostrando que realmente esse local em que a gente está é o local favorável para a criação delas. A pedra tem a seguinte função: ela recebe todos os dias, incide o sol sobre a pedra, mesmo que não esteja extremamente quente, aquele calorzinho, ele é transmitido para a colmeia. A pedra que recebeu o calor do sol incide sobre essa caixa, mantendo essa caixa na temperatura constante, dispensando a abelha de trabalhar tanto. E a gente brinca que aqui na fazenda as abelhas são felizes, porque elas têm menos trabalho internamente na caixa, podendo sair mais para se alimentar, trazer mais alimentos para as futuras campeiras, para as futuras operárias que estão sendo preparadas dentro daquela comunidade. Nós temos o grupo de Apis mellifera, que é a mistura da abelha portuguesa com a abelha africana. Então o que nós temos no Brasil é um híbrido. Essas abelhas que todo mundo conhece, que são as abelhas listadinhas. Eu queria que você me contasse como é a rotina das abelhas e do mel, desde aquele momento que a gente viu lá em cima, até ele entrar no potinho. Bom, antes de mais nada, a gente tem que deixar a colmeia forte. Então a gente aqui mesmo na fazenda a gente faz a divisão, a gente faz seleções de rainhas e a gente constrói uma colmeia forte. Quando ela estiver forte, não sei se você lembra, na visita a gente viu que a gente coloca uma grade na tela para que a rainha não suba e a gente vai subindo andares para a produção do mel, a gente chama de melgueira. As melgueiras saem das caixas, principalmente nas épocas de florada farta. Das caixas a gente traz para a casa do mel, a gente faz, a gente tira o mel desses favos, depois a gente filtra e envasa. A gente costuma ter a colheita 2 vezes por ano. Por um acaso nós estamos numa época de colheita, a gente pôde ver os favos carregados de mel, né? Então janeiro é uma época de colheita e maio às vezes a gente consegue fazer uma segunda colheita. Para nós o mel, ele significa uma amplitude do que representa aquele local. Ele é o terroir. Ele é definido pelas condições de minerais do solo, temperatura, clima, quantidade de chuva naquele ano. Se você tiver uma quantidade muito grande de comunidades e colmeias num determinado local e faltar alimento e faltar plantas para essa quantidade, vai faltar alimento dentro da caixa. Então a gente tem que reduzir a quantidade, os pontos e fazer, sei lá, 12, 13, 15 caixas numa região, numa outra região se comporta mais até 20 caixas, se uma região está menos abastecida, 6 caixas. E assim a gente conseguiu aqui na fazenda distribuir uma quantidade grande de caixas e a gente está utilizando também as fazendas do entorno, que gentilmente cederam para a gente os espaços, principalmente no meio dessas matas nativas, que é uma característica, porque nós estamos aqui na região toda da Serra da Mantiqueira, e a gente espalha essas caixas por 7 fazendas da região. A gente tem meles de abelhas nativas. Para quem não conhece, as abelhas nativas são as abelhas genuinamente brasileiras, que estão no Brasil desde sempre, e são 300 espécies. O meliponário que a gente tem hoje é para nossos estudos, é para a gente entender comportamento, criação, produção, entender mais sobre essas comunidades de abelhas nativas. Nós temos 5 espécies e uma das coisas que a gente respeita, a gente não quer trazer espécies que não sejam nativas do local. Para nós não faz sentido ser colecionador de abelha e ter um monte de abelha que não é da região. Então aqui a gente tem 5, mas todas da região. Aqui a gente tem jataí, tem mandaçaia, tem jataí da terra, tem borá e tem mandaguari. É a grande riqueza, não existem 2 meles iguais. Eles têm, primeiro, tecnicamente, eles têm um nível de umidade muito alto e tem pouquíssimo açúcar. Então, já de largada, eles são muito diferentes por eles serem mais líquidos e por conta da umidade, do baixo açúcar, eles fermentam. E a fermentação traz uma riqueza muito grande. E quando a gente está falando em fermentação,
tem um componente novo, que são os micro-organismos dos lugares, as leveduras do local. Então, para cada mel, a gente vai ter uma ação das leveduras diferentes, as leveduras de lugares diferentes, e ele vai adquirir características muito diferentes um para o outro, mesmo de lugares muito próximos. Sabe, a gente acredita que a maneira da gente resgatar o consumo desses meles, trazer ele de volta para a nossa cultura, para o nosso dia a dia, com os chefes, com a culinária e com a gastronomia. A gastronomia com os chefes dando exemplos, ensinando coisas lindas, e depois a culinária mais simples do dia a dia, igual a gente vai ver daqui a pouco, que ela pode ser usada de forma muito forte. E os próprios chefes, a nossa experiência é que eles se surpreendem quando a gente leva. E eles descobrem que a gente tem um potencial gigante adormecido e que a gente pode fazer coisas fantásticas. E veja, não é para fazer doce, a gente pode usar o mel no drink, na entrada, nos pratos salgados de forma vasta, porque o mel é um ingrediente, ele pode trazer complexidade, acidez, ele pode trazer muitas coisas novas para o prato sem adoçar, que a gente acha que esse é o segredo. Eu acho um grande exemplo disso é o Ivan. O Ivan, ele nos incentivou desde o dia zero, o dia que eu levei o mel para lá, foi assim um show, ele desde o começo nos incentivou, traga para cá que eu compro, e ele desenvolveu alguns pratos que são assim, umas verdadeiras obras de arte, são maravilhas. Então, na verdade a gente trabalha com esse tipo de fornecedor em todas as áreas do restaurante. No Brasil a gente ainda tem que realmente desenvolver uma cultura gastronômica mais forte, conscientizar o público. Agora, a minha experiência aqui no restaurante me diz que as pessoas, apesar da dificuldade, estão, na sua grande maioria, dispostas a provar coisas diferentes. Ele já veio aqui, ele já gravou, já experimentou muitos meles e sempre que eu tenho coisa nova eu levo para ele. Tem até uma história bem curiosa. Existe uma, entre essas 300 abelhas, tem uma chamada emerina, que é uma abelha ameaçada de extinção que se tem só no Sudeste. E que tem um mel muito ácido, amargo e com assim a doçura quase zero. É o mel menos doce que eu conheço. E um dia eu levei para o Ivan, ele ficou louco. Falei, pô, esse é o máximo. Bom, combinamos, fizemos um combinado o seguinte, você me traz o que você tiver de mel, eu vou comprar. Com isso, fui atrás de produtores e hoje nós temos 3 produtores em Santa Catarina, no Paraná, criando uma abelha ameaçada de extinção para atender uma necessidade do mundo gastronômico. Então eu acredito muito que a gente vai resgatar essas abelhas pela gastronomia.